Protagonismo Cidadão. Apoio Clínica Multimagem. Excelência em diagnósticos na Baixada Santista. A Clínica Multimagem é referência em diagnóstico por imagem, oferecendo equipamentos de ponta. O PET Scan é o exame realizado neste moderno equipamento, o único na Baixada. Ressonância magnética, tomografia computadorizada. Esses são alguns dos exames realizados pela Multimagem. Multimagem, Rua Júlio Conceição 296, Vila Matias, em Santos. Telefone 3202-1250. Olá, boa noite. Mais uma vez e feliz em estar com vocês conduzindo o nosso programa Debates Regionais dentro do grande foco Protagonismo Cidadão. Hoje nós vamos trazer um tema, sempre são todos muito relevantes, né? Nós vamos tratar da inovação e negócios sociais como fatores voltados à economia criativa. Muitos ainda nos perguntam, mas o que são negócios sociais? O que é economia criativa? Em que ponto eles são concordantes, dissonantes? E a tecnologia é uma grande aliada? Bom, segundo o PhD Muhammad Yunus, nascido em Bangladesh em 1940 e ganhador do Prêmio Nobel da Paz, olha que maravilha, em 2006, considerado o pai do microcrédito. Ele define negócios sociais como organizações que têm como uma única e nobre, enorme missão solucionar problemas sociais, serem autossustentáveis financeiramente sem distribuir dividendos. Ele ainda diz que o sucesso de um negócio social não é gerar lucro, mas sim impactar um maior número de pessoas. Nobre bastante, né? Resumindo, nós poderíamos dizer que negócios sociais, ele une realmente o dinamismo, né, dos negócios e também a parte filantrópica, colaborativa, de compartilhamento, porque o que conta mesmo é o impacto transformacional sobre vidas. Nós percebemos durante a pandemia um conceito mais amplo da palavra saúde. Então a saúde vai além do físico, psíquico, mental, espiritual, econômico e que escancarou no Brasil uma série, infelizmente, de desigualdades. E na nossa Baixada Santista não foi diferente. Inúmeras organizações formais deixaram de existir, ou seja, deixaram de gerar oportunidades de empregos. Mas nós já vínhamos aprendendo que essa década 2020 e 2030, ela seria voltada, sim, a negócios sociais, a economia criativa, a economia compartilhada. E é sobre isso que nós vamos conversar nesta noite com 3 brilhantes profissionais que nos deram a honra de estar aqui compartilhando também os seus saberes. O currículo deles é extenso, eu vou procurar resumir, porque só isso já levaria a nossa hora, né? Por ordem alfabética, eu apresento professor Luiz Carlos Barnabé de Almeida, mestre em administração, economista, jornalista, ou seja, eclético, um pesquisador, professor universitário, autor do livro Introdução ao Direito Econômico e coautor em dezenas de outros livros. Exerceu papéis relevantes em órgãos do primeiro, segundo e terceiro setor no país e atualmente é vice-presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, diretor do Comitê da Economia 4.0 e superintendente da Digital, nome estilizado, Inteligência Artificial e muito mais. Também temos a honra de estar com
Maurício Turra, carinhosamente que nós chamamos de Turra, docente por mais de 20 anos da ESPM, gente, tudo de bom, né? Onde coordenou o IUNUS, olhe lá, tem tudo a ver com o que nós falamos, né? O IUNUS, ESPM Social Business Center, pesquisador sobre a inclusão da sustentabilidade, atuou como consultor na Unietos. Vocês devem lembrar da Etos, Instituto Etos de Responsabilidade Social, que revolucionou a sua era. Conselheiro depois ele vai explicar, né? Eu só vou falar as siglas do ICE e do IAG, porque para ele poder falar bastante conosco, mentor de startups, tem se dedicado ao movimento, à criação de metodologias diferenciadas para empreendedores. Também um dos fundadores da Next 49+, ou seja, olha o foco, a vida começa aos 40 e ele já se posicionou com relação a isso, né? Da Iteduc e da People Next. Ele vai falar bastante sobre isso. Também honrada em receber Walter Alves, consultor especialista em diversidade e inclusão, ou seja, tudo a ver com o nosso bate-papo de hoje. Inclusão de pessoas dos 50+, negros, negras, aqueles que nós chamamos, que ainda precisam de algo especial, né? Nossos, que a gente chama de os portadores, né? De deficiências, mulheres, público LGBTQI+, educador, facilitador de workshops e programas em grandes organizações. Desde 2012, trata do tema longevidade, preconceito etário. Olha que interessante. Parceiro da Mature, antes conhecido como Matura Jobs, ele vai falar um pouquinho da famosa plataforma, né? E onde escreve semanalmente para blog, etc. Também ele é produtor e apresentador de programas de entrevistas na área do futuro do trabalho, o trabalho do futuro. Então eu tenho a honra de começar a conversar. A princípio eu vou usar a ordem alfabética, depois eu já vou mudar. Então, com o nosso professor Barnabé, como economista, vice-presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, muito atuante, além da economia, porque você está envolvido na área da tecnologia. Professor, como você observa as possibilidades reais de crescimento econômico dentro dessa área, ainda infelizmente no Brasil, pouco conhecida, porque nós vamos depois falar que em outros países já é a quinta economia, a sexta economia, etc. Mas no Brasil, como você vê isso, principalmente com relação à Baixada Santista? Porque você escolheu Guarujá na Baixada Santista, largando esse mundão afora onde morou para estar conosco. Gratidão mais uma vez, gostaria de lhe ouvir. Boa noite, professora Lucelena, boa noite ao Walter, ao Turra, boa noite a vocês que estão nos acompanhando nessa noite. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer o seu convite e de poder participar dessa brilhante iniciativa que tem se consolidado a cada apresentação. A sua pergunta é muito importante. Eu primeiro tenho que confessar que a minha área de pesquisa é a nova teoria do crescimento econômico sustentável e a inovação. Mas eu tenho a sorte de ter um grande amigo que eu gostaria aqui, Lucelena, de indicá-lo, inclusive, às pessoas que nos escutam. É o professor também, doutor, na área de economia criativa, o professor doutor Luiz Alberto Machado. O Luiz Alberto Machado é um grande estudioso, fez o seu mestrado, doutorado em Portugal, exatamente na economia criativa. E ele tem um livro muito bom, depois nós podemos passar os dados para quem estiver interessado. E eu gostaria que você me permitisse, porque hoje em dia tantos nomes novos existem, que às vezes para a gente conversar num tema é fundamental que a gente faça o estrito senso
a limitação do tema para que fique alinhada toda a conversa. E eu vou pedir aqui a permissão sua e dos nossos companheiros para imitar aquilo que ele escreveu no livro, para ler exatamente o que ele escreveu de economia criativa. Ele diz que a origem na habilidade da criatividade, nos talentos individuais, que, empregados de forma estratégica, têm potencial, essa inteligência criativa, tem potencial para a criação de renda, empregos, por meio de uma geração e exploração da propriedade intelectual. Ele diz também que economia criativa também tem outros nomes, como indústria criativa e economia da cultura, mas prevalece a economia criativa. Posto esse conceito com fundamento científico do que é economia criativa, eu diria para você o seguinte: você falou numa coisa que eu não sou aqui da Baixada, estou morando há 8 anos aqui em Guarujá, adoro a Baixada Santista, mas como economista a gente tem um pouco de história, ou vai buscar nos historiadores condições e fundamentos para que a gente continue estudando economia. E é importante que se diga, porque a história às vezes passa muito rápido, que toda a economia brasileira passou pelo Porto de Santos. E eu tenho certeza absoluta que a passagem do Brasil para o primeiro mundo passa também pelo Porto de Santos, porque o caminho para o crescimento de um país é através do comércio internacional, cada vez maior, cada vez mais intenso. E a Baixada Santista é fundamental para essa entrada e saída de bens e serviços. Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que a economia, de um modo geral, e a economia criativa utilizará Santos como uma das bases. Quando digo Santos, eu quero significar a Baixada Santista como um todo, porque é uma grande unidade geopolítica e que cria, e é verdade que nós temos, por exemplo, na economia criativa aqui em Santos, grandes atores do cinema, da cultura, do teatro, que nasceram aqui. Já existe uma tradição aqui da economia criativa. Portanto, eu tenho certeza que, a partir de Santos, nós teremos um crescimento muito grande e, claro, para o Brasil todo. Não vamos subestimar o Rio de Janeiro, a própria capital de São Paulo, lá Salvador, né, a economia criativa lá dos nossos irmãos do Norte e do Nordeste, falando em Amazônia, enfim. O brasileiro é criativo, graças à grande miscigenação do nosso povo, né? Certamente a maior miscigenação do planeta está aqui na nossa querida terra, no nosso querido Brasil. Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que a economia criativa tende a crescer e muito, principalmente aqui na Baixada Santista. Você, professor, está reforçando. Santos tem o título de cidade criativa, né, concedida pela ONU, na área de audiovisual e cinema, porque o Globo, principalmente, grava muito aqui na Baixada Santista e outras TVs também. E nós iríamos sediar em julho e receber 180 países na Semana da Economia Criativa. A pandemia nos levou a fazer esse festival de maneira criativa, virtual, evidente, né? Então, acredito sim que nós tenhamos uma possibilidade de atuarmos como dínamos aceleradores desse processo. Agora eu gostaria de ouvir o Maurício. Maurício, durante muitos anos, ele coordenou a IUNOS na SPM. Ou seja, Maurício, você crê que será uma tendência a criação de negócios sociais nesta fase, principalmente pós-pandemia, onde milhões de trabalhos formais, infelizmente, foram extintos? Qual é a sua percepção? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, Lúcia,
Boa noite a todos, né? É um prazer realmente muito grande estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre inovação, sobre o desenvolvimento de negócios sociais. Obrigado novamente pelo convite, obrigado pela composição da mesa, Walter, Luiz Barnabé, obrigado. Bom, acho que a gente vai ter dois movimentos bastante significativos, né? Um deles está ligado à questão do empreendedorismo de uma forma geral, né? Os dados apresentados mostram que a gente teve uma perda significativa de empregos, notadamente do público mais velho, público a partir de 50, 60 anos, a gente teve um aumento expressivo. Comparado com 2019, praticamente houve um dobro da quantidade de demissões ou de saídas voluntárias, né, nas empresas. Então, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter uma oportunidade de colocação, de desenvolvimento por parte do empreendedorismo de uma forma geral, né? Já que a economia ela deve estar ainda nos próximos meses com um aquecimento ainda pequeno, então a saída realmente é o empreendedorismo. Então esse talvez seja o principal ponto. Em relação ao empreendedorismo social, o que a gente chama de negócios sociais, eles devem ocorrer, mas não na mesma intensidade. O empreendedorismo social, né, o negócio social, como você mesmo frisou na sua abertura, ele trata da resolução de problemas sociais, né? Então, empresas ou empreendedores identificam problemas sociais e desenvolvem ações efetivas para desenvolver esse tipo de ação. Eu acredito que a primeira onda que a gente está percebendo agora, se a gente for pensar das empresas, elas desenvolverem ações filantrópicas, né? Então, a gente tem visto, de uma forma bastante expressiva, as empresas fazerem esse tipo de ação. Só para a gente ter um dado específico, o volume de doação em maio equiparou ao que foi feito no ano passado. Então, e a gente não estava nem na metade do ano. Então, certamente, a ação filantrópica, a ação feita pelas empresas, ela vai continuar e é a principal tendência que a gente tem. Talvez no momento seguinte, tanto empreendedores quanto empresas comecem a olhar e perceber que existe uma possibilidade intensa de desenvolver negócios sociais e ajustar a sua cadeia de produção para incorporar esse tipo de atividade. Então, isso deve ocorrer, mas não acho que seja num primeiro momento. Então, a gente deve imaginar uma segunda ou terceira onda onde os negócios sociais eles devem impactar de uma forma mais significativa. Interessante, né? Nessa onda nós dizemos, a saída é para dentro. É bem isso, né? Interessante. Sim, sem dúvida. Walter, eu gostaria de ouvir você, né, parceiro da Mature, e que é considerada, pelo menos eu venho acompanhando desde o início, estive em eventos presenciais em São Paulo maravilhosos, e sempre foi considerada, desde o seu início, a maior e a melhor plataforma de inclusão dos 60+. Como o próximo Maurício falou, eu acho que agora as saídas são dos mais experientes a puxar como uma locomotiva as próprias ondas econômicas, vamos chamar assim. Então eu gostaria de te ouvir se você considera que a partir de agora realmente são os 60+, essas fatias que infelizmente eram consideradas as excluídas, que alavancarão a nossa economia, principalmente, né, no nosso estado de São Paulo, na Baixada Santista? Bom, Lucelena, muito obrigado, boa noite, muito obrigado pelo convite, aos companheiros Turra e professor Barnabé, um prazer estar junto com vocês para a gente bater um papo agradável sobre questões que me parecem relevantes. Olha, eu vou destoar um pouco dessa questão, mesmo que a Mature esteja voltada para as pessoas 50+. Eu acho que toda retomada, o mundo se move na transgeracionalidade. Eu não acho que alguns setores, pela idade,
eles devam estar ponteando alguma coisa. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, nós 50 mais temos uma contribuição brutal, não tenho dúvida disso. Mas eu acho também que os jovens têm uma importância muito grande na questão do desenvolvimento. Principalmente esses jovens que são nativos digitais. Eles chegam no mercado com uma capacidade e com um conhecimento, né, com a construção do conhecimento que nós não temos, nós, os migrantes digitais. Então, eu acho que tem uma grande importância, todo mundo. Eu acho que a gente não pode perder a referência da transgeracionalidade. A Mature vem tendo um sucesso grande nesses 5 anos que ela existe. Ela nasceu como Mature Jobs, fazendo uma intermediação entre pessoas que querem trabalhar nas organizações e as organizações que desejam trabalhar com essas pessoas. Hoje já se ampliou, hoje já existe a Mature Academy, que cuida das questões de educação, existe Mature Service, que é onde as pessoas, os profissionais, podem se inscrever e a partir daí, conseguir trabalho, né? Porque a gente sabe das dificuldades de se ter empregos, né? O emprego hoje ele é muito difícil, né? O Turra mesmo citou alguns dados aí da perda de vaga, de função para pessoas 50, 60 mais. E é uma verdade, né? Principalmente a partir da pandemia, né? Que é uma coisa que, se a gente se aprofundar, né, como é o meu caso, né, como é meu objeto de estudo, a gente vê que existem grandes contradições, né? Ou seja, na medida que as organizações colocam as pessoas em casa trabalhando, elas dispensam as pessoas 50 mais, onde essas pessoas poderiam muito bem trabalhar, né? Nós questionamos também profundamente essa questão do grupo de risco. Isso é um estigma que eu acho que todos nós temos idade para lembrar do tanto que foram estigmatizados as pessoas com HIV positivo, né? E eu acho que o que acontece agora é a mesma coisa com as pessoas 50 mais, né? Que nos colocam como um grupo de risco e não é verdade, né? Eu acho que o que existe de fato é uma exposição ao risco, é quanto que a gente se expõe ao risco. Aí sim eu acredito que de fato exista, né? Quer dizer, eu não estou discutindo isso, eu não estou discutindo que existe uma transmissão, que existe perigo, que nós devemos ficar em casa, em isolamento físico e social, de forma alguma. Mas eu acho que a gente precisa de abordar e dar uma mexida nesses conceitos, inclusive no conceito de envelhecimento, inclusive no conceito de velho. O que é ser velho hoje? Eu espero que durante o programa a gente possa abordar essas questões e também como inovação, sabe? Negócios sociais que eu acho que são profundamente importantes no desenvolvimento, né? E acho que sabe, a economia criativa, meu Deus, né? O potencial que nós temos, e eu acho que o nosso potencial maior, além da cultura, é na educação. Não tenho dúvida. Eu acho que você trouxe muito claramente e eu me incluo, né, no grupo de risco, porque eu tenho 67 e nós não paramos de trabalhar nenhum dia, dentro e fora, remoto e presencialmente, com todos os cuidados. Eu aqui estou sozinha no estúdio, por isso que eu estou sem máscara, mas eu não ando sem máscara em lugar nenhum. E às vezes até dupla, eu coloco uma em cima da outra. Então, concordo plenamente com você. Mas nós temos sim que combater o ageísmo, porque eu acho que nós estamos numa era, e você também trouxe muito bem, onde aqueles com mais experiência, os maduros, é que estão sinalizando que precisarão criar oportunidade para os jovens. Olha a trans, né, todo mundo junto e misturado, gerando oportunidades, negócios sociais, economia criativa, eu acho que vai dar um bom caldo, sim. Gostaria agora de ouvir o Maurício, com a experiência em aceleração de startups.
Ou seja, eu acho que ele já está fazendo, ele vai contar para nós aqui, esse mix de gerações e como que ele vê isso, facilidades ou dificuldades na condução desse belo processo. Lúcia, acabou cortando um pouquinho. Você pode retomar a pergunta, por favor? Ok, Turra. Eu pedi para você, por gentileza, falar para nós. Você é um especialista no empreendedorismo, no startups. Você lida muito com isso. E eu sei que as startups têm uma predominância, às vezes jovem, mas eu sei que você está trabalhando com um mix. Ou seja, gerações, hoje nós temos 6 gerações nas organizações trabalhando juntas. Como que é isso em termos de startups e como essas startups poderão alavancar negócios sociais dentro da economia criativa, etc. Legal. Bom, a gente está num momento onde que existem, se a gente for identificar, tem vários grupos específicos que merecem uma atenção, né? Com relação ao desenvolvimento de propostas efetivas visando o desenvolvimento de negócios sociais. A pandemia, acho que ela trouxe, acelerou ou potencializou o grupo que a gente chama de excluídos, né? Vou pegar um exemplo específico para a gente pensar de uma forma um pouco mais aprofundada, que é o segmento, por exemplo, ligado à área de educação, né? Então, é fato que grande parte da população, hoje, dos alunos, eles não estão conseguindo ir nas escolas, e todo o processo de educação ele ocorre hoje de forma não presencial. Agora, qual a quantidade de jovens que têm acesso a computadores? Qual a quantidade de jovens que têm acesso à internet de forma contínua que permite com que ele acesse materiais ou tenha a condição de ter um processo de aprendizado contínuo? Então, certamente, pegando esse segmento que é o segmento educacional, mas tem vários outros que foram potencializados. Agora, a tecnologia, ela permite com que a gente tenha a possibilidade de desenvolvimento de inúmeros negócios ligados a essa área específica, né? Tentando desenvolver o processo de aprendizado, tentando oferecer soluções que são soluções de internet compartilhada, distribuição de conteúdo de forma segregada, baseada em inteligência artificial, reconhecendo, por exemplo, deficiências que o aluno tem e possa ter um aprofundamento maior dentro de áreas específicas. Então, a gente tem um leque de oportunidades muito grandes que podem ser desenvolvidas. Então, sempre que existe um problema, né, social, por exemplo, isso também pode gerar uma oportunidade no desenvolvimento de mercado, né, uma oportunidade de desenvolvimento de negócios. Claro que as condições hoje econômicas, né, não são as mais adequadas ou não são as melhores para que a gente desenvolva algum tipo de ação. Mas isso não impede com que sejam criadas empresas e tentem resolver esses inúmeros problemas sociais. Eu estava lendo uma reportagem essa semana falando sobre o desenvolvimento que as universidades de São Paulo, USP, Unesp e Unicamp estavam tendo durante o período da pandemia no processo de desenvolvimento de programas, de projetos específicos ligados à inovação voltado à questão do Covid, né? Então, inúmeros, dezenas de projetos foram criados nesses centros universitários para potencializar ações, que vão desde melhoria contínua de vacina, tecidos que tenham algum tipo de capacidade microbiológica para combater o vírus, novas formas de desinfecção, materiais mais diversos. Então, novamente, claro que a gente está vivendo um momento que é um momento único, né, na vida das pessoas, mas ele também identifica ou possibilita o desenvolvimento de negócios para atender essas demandas. Excelente. Quero complementar agora com a visão do professor Barnabé. Do seu ponto de vista, como nós podemos estimular os jovens para protagonizar na área social, baseado principalmente naquilo que
parece só um jargão, mas que deve ir muito além, que é, eu só quero fazer as coisas que façam sentido para mim, que estejam de acordo com o meu propósito de vida. Como transformar dons, talentos, vocação, esse grande propósito individual numa economia colaborativa, um empreendedorismo social? Lucilena, antes eu gostaria de dizer que eu concordo plenamente com o Walter. E quando você fala em jovem, o jovem é aquele que começa a trabalhar até ele estar aqui presentemente nesse planeta. Então, os jovens são todos. Quero dizer para você, Turra, eu como economista e pesquisador tenho uma linha de pesquisa, diferente de alguns pares meus, eu vejo a pandemia e a consequência econômica de uma forma um pouco diferente. Para todas as pessoas que eu converso e pesquiso, nesse período de pandemia, cresceram mais, atenderam mais. Todos estão trabalhando muito mais do que antes. Então, eu escrevi no começo da pandemia um artigo que foi publicado, dizendo que eu não acredito em PIB negativo no Brasil em 2020. A visão dos economistas do fluxo monetário, especialistas em moeda, que vem o negativo do PIB, eu sou economista da área da economia real, e eu não vejo isso, e ainda, com o absurdo de emissão de moedas, principalmente moedas fortes, e a moeda brasileira, que está tendo no Brasil e no mundo, a recuperação desses 6 meses será em 3, 4 meses. Eu não tenho dúvida nenhuma. Quanto à pandemia, eu fico observando que quem está esperando acabar a pandemia já perdeu o trem. Não dá, porque nós teremos atrás dessa pandemia outras pandemias, porque nós estamos indo para uma população de 7 bilhões e 800 milhões de pessoas. Nós teremos uma nova realidade. Nós temos que pular para o século XXI. Algumas palestras que eu faço, e aí as pessoas fazem perguntas, eu falo, olha, esse tipo de pergunta eu não sei responder, porque é do século XX. Nós temos que ver os novos paradigmas do século XXI. Eu acredito que tudo que nós aprendemos até o século XX não terá, vai ser importante para que a gente aplique os novos paradigmas do século XXI. Você falava em startups, e eu quero mostrar, recentemente deve ser publicado um artigo científico meu, de um doutor do professor Manolo, que é doutor pela USP, e uma pós-doutora pela Unicamp, e eu estamos escrevendo um artigo dizendo que aquele paradigma do país ser subdesenvolvido e ter escadas para chegar no desenvolvimento, nesse século XXI isso acabou. A nova teoria de Homer, baseado em várias outras teorias antigas, mostram que um país subdesenvolvido pode dar um salto para o desenvolvimento com 3 ou 4 startups. E o Brasil é campeão em startups na agilidade. O ano passado, nós tínhamos, Lucilena, 6 startups com um ícone de $1 bilhão, que eles chamam de unicórnio. Nós tínhamos 6 o ano passado, que eram empresas que tinham um valor econômico igual ou superior a $1 bilhão. Esse ano, nós já temos 13 startups brasileiras que chegaram a ter um valor de $1 bilhão ou mais. Então, isso que eu estou falando está no Google. É só pôr no Google aí as startups, vocês vão ver que existem 13. A primeira startup brasileira dessa lista é a 99, que é a concorrente da Uber. É verdade que os chineses vieram comprar, mas é a empresa, é a startup brasileira. Está aumentando o PIB do Brasil, né? E nós temos 13 acima de $1 bilhão. Nós temos algumas outras, e eu faço uma mentoria para algumas, lá através da Ordem, porque a Ordem dos Economistas do Brasil, nós somos a ponte entre o poder público ao poder privado, tentando fazer com que essa ponte fique mais leve possível para a iniciativa privada, porque é lá que nasce a riqueza. A economia criativa, a economia de inovação, as startups disruptivas. Então,
Hoje o Brasil está renascendo desse processo numa velocidade muito grande. Eu não acredito que vai esperar a pandemia passar, perder o trem. Não tem mais. Vai ter sempre pandemia. O emprego, aquele emprego antigo de carteira, acabou. O peão de chão de fábrica está sendo substituído pela inteligência artificial. O novo trabalho é empreendedorismo. Você vai ser empreendedor trabalhando para uma empresa ou sendo empreendedor por conta própria. A terceira idade, e eu estou com 72 anos, e nunca trabalhei tanto na minha vida nessa pandemia sem sair de casa, né? Hoje é a terceira participação minha que eu estou tendo, tive reuniões, já tive na Bahia. Eu brinco que essa nova maneira de se comunicar, nós chegamos num grau de evolução, Walter, de ser onipresentes, né? A gente achava que só os grandes avatares eram onipresentes, nós estamos aqui sendo onipresentes, né? E, Walter, se você considerar os hologramas, nós podemos ser até onipresentes, ou com a inteligência artificial. Então, Lucelena, eu acredito... quando se fala muito em social, dói o meu ouvido. Sabe por quê? Porque quando a economia, os economistas, já há um certo tempo, falam em sustentabilidade. O que significa ser sustentável? A economia, os economistas modernos, né, do século XXI, principalmente, acreditam na sustentabilidade. O que é sustentabilidade? Ela é formada de 3 pilares. E sem esses 3 pilares, nada para em pé numa sociedade. É o pilar social, o pilar ambiental e o pilar econômico. E esses têm que se entrelaçarem. Não tem outro jeito. Falar no social... Outra coisa que me dói muito no ouvido é falar que o lucro é pecado. Porque o lucro, na Idade Romana, era bem-vindo. O lucro era muito bem-vindo. O cristianismo configurou o lucro como pecado porque ele confundiu com juros, e aí nós tivemos mais o lucro hoje, século XXI. O que é o lucro? O lucro é a medida métrica da competência do empreendedor. Um empreendedor que gasta o mínimo possível de recursos limitados e produz o máximo, ele está tendo lucro. Por quê? O que ele gasta é despesa. E se ele produz mais, é a receita. A diferença é o lucro. E quanto maior o lucro, maior é a sua competência. Mesmo na economia criativa, porque não, se não se sustentar o social, o ambiental, o econômico, não tem futuro para nada. Muito bom. Dentro dessa característica, já estou falando mais que devo, mas... Pois é, eu quero ouvir meus outros amigos. Eu acredito muito... Não, você está trazendo contribuições, professor Barnabé, interessantes, relevantes, sim. Eu já tenho um pouquinho mais de intimidade, por isso que eu estou brincando com você, evidente, né? Porque nós fazemos parte de um estudo filosófico juntos. Então eu já estou brincando com ele, só por isso. Sempre tem grandes contribuições. E está trazendo algo, quando a gente fala, a partir de março, o equinócio do ano 2020, ele trouxe efetivamente o novo século XXI, o século da incerteza, o século do imponderável, para que o mundo virou do avesso, para que cada um de nós pudesse mostrar o seu brilho, porque o brilho está no avesso, assim como a pérola, né? Dentro de uma ostra ali embutida. Então eu acredito sim que veio para mostrar esse brilho, e a economia criativa, negócios sociais são resultantes, o seu sucesso vem desses talentos individuais. Eu li essa semana um artigo que diz que no Reino Unido é um dos berços, grande expoente da economia criativa mundial, e atualmente é o 6º país do mundo que mais exporta bens criativos. Como nós agora só temos 5 minutinhos para cada um para terminar o nosso bate-papo, que é muito rico, mas nós temos tempo limitado, eu gostaria agora de ouvir o Walter sobre isso que nós conversamos, considerações, coisas que nós ainda não abordamos até aqui. Por gentileza, Walter. Olha, o que eu quero trazer de fato é que o seguinte, eu acho que o nosso potencial
na economia criativa se dá tanto na cultura quanto na educação. Eu acho que do ponto de vista da educação, o próprio Turra já elaborou, já trouxe motivos iniciais aí da pandemia, né? Eu acho que nós temos a possibilidade de fazer muito mais, muito mais. E não é só transplantar da sala de aula para um vídeo e dizer que isso é ensino à distância, não. Eu acho que nós temos condição de buscar meios que ainda não foram explorados, que ainda não foram expostos, para que nós criemos uma coisa muito diferente do ponto de vista educacional. Afinal de contas, nós temos, né, eu acho que se nós formos cumprir a nossa tradição, nós temos pessoas importantes da educação no mundo todo, né? Eu acho que Paulo Freire pelo menos para mim, é uma orientação extremamente importante. Acho que nós precisamos muito de ficar atento para uma parcela, né, daquelas pessoas que não têm acesso à tecnologia. Porque não adianta nada também a gente sair, largar com uma questão educacional brutal, tanto para jovens, crianças, quanto para pessoas 50 a mais, e essas pessoas não terem acesso. Isso é uma coisa muito importante, porque todas essas pessoas que estão no chão de fábrica, perdendo espaço para a inteligência artificial, na minha opinião, a gente precisa de preocupar com elas. A gente precisa de preocupar com elas e com os empregos que elas tinham, que faziam com que elas mantivessem as próprias famílias. Então, acho que existe toda uma responsabilidade, né, uma responsabilidade social no seu mais amplo conceito, né, de governo central, governos estaduais, governos municipais, as empresas, as ONGs, ou o nome que se queira dar, sabe? Nós não podemos perder a orientação, e essa é a minha opinião, que o mais importante é o ser humano. Coisa mais importante nesse mundo somos nós, os seres humanos. Portanto, nós temos que trabalhar nesse sentido. A gente tem que ter como foco e prioridade a centralidade do ser humano. E se nós conseguirmos isso, sinceramente, Lucilena, eu vou me dar por muito satisfeito. Eu fico no meu dia a dia trabalhando, pensando, e quando eu vejo respostas a essas provocações, ou resultados, ou cada uma pessoa, 50 a mais, que é recolocada no trabalho, ou aquele que consegue, sabe, ou é recolocado no emprego, ou aquele que consegue um bom contrato de trabalho, eu vibro. Eu vibro porque eu acho que nada mais interessante do que a gente observar que essa questão da idade hoje é uma questão que se dilui em tudo que a gente possa ter. Porque é o seguinte, assim, envelhecimento, na minha opinião, não é a partir de 60, não é a partir de 65 ou 70. Envelhecimento é de uma pessoa que depende. Se essa pessoa depende, ela torna-se velha. Se ela não depende de nada, ela pode ter 90, 95, se ela é ativa, se ela tem condições, se ela tem autonomia e independência, essa pessoa não é velha. Então, eu acho que a gente precisa de remexer esses conceitos, eu acho que a gente precisa de revisitar permanentemente essa questão que é tão incômoda, né, que para nós da Mature é muito incômodo. Por isso é que a gente fica nessa batalha do dia a dia. Muito bom. Então, o que eu desejo de verdade é que todos nós fiquemos ligados nessas questões e que a gente, de fato, caia no século XXI, mas que no século XXI a centralidade seja o ser humano. Perfeito. Eu sou suspeita porque eu sou da área de humanas, né? Então eu brinco que nós estamos na era humanológica, porque nós é que criamos a tecnológica, mas o foco é o humano, concordo plenamente. Turra, gostaria de ouvir você fazer esse mix que nós estamos encaminhando para o final, depois o Barnabé e
palavras-chave para encerrarmos. O áudio está fechado, né? Obrigado novamente pela oportunidade, Lucilene, a todos. Eu queria reforçar uma questão que talvez a gente não saiba realmente que tipo de empresa vai existir nos próximos anos. Mas a minha compreensão é que a empresa, né, o que está acontecendo hoje, vai fazer com que seja criado um tipo de empresa onde o trabalho remoto vai ser predominante, e o fato de você conseguir trabalhar remotamente, né, vai fazer com que você tenha a possibilidade de integrar muito mais pessoas. E aí eu acredito que o tipo de organização que deve existir deve ser uma que vai trabalhar num conceito que a gente chama de intergeracionalidade, que é desenvolvendo uma integração entre os mais velhos e os mais novos. Porque se de um lado você tem o potencial criativo, né, o potencial tecnológico, que notadamente os jovens eles possuem, pelo acesso e disponibilidade de informação, por serem nativos digitais, a gente também tem skills, capacidades, competências que são predominantes das pessoas mais velhas, como o aconselhamento, como a capacidade de construir cenários, como a lógica de criar conexões. Então, me parece que a organização que ela vai ser criada é uma organização que permite fazer com que mais jovens e mais velhos consigam explorar potencialmente o que eles têm de melhor. E eu acho que é esse o tipo de organização que a gente precisa incentivar, e isso que deve ser implementado pelas empresas. Então, é um mix, né? E esse mix, na verdade, a gente está pegando, né, uma empresa onde vai ter jovens de 16, 17, 18 anos, até pessoas com bem mais de 70 anos. Então, acho que esse é o tipo de organização que vai existir. Essa organização, ela não precisa necessariamente, né, estar ancorada fisicamente num espaço físico, né, e nem ter pessoas que sejam pessoas contratadas, né, executando funções. Eu acho que não vai ser esse tipo de organização. Ela vai ser montada por projetos e por redes de relação que elas constituem baseado na inovação. Então, esse é o tipo de organização que eu imagino que vai ter nos próximos anos. Então, nesse caso, a pandemia vai fortalecer habilidades, né, dos jovens, né? Então, a gente fala assim, esses jovens não estão aprendendo nada na escola nesse momento? Estão. Eles estão aprendendo a se relacionar num novo mundo de trabalho que vai começar a existir daqui a alguns anos. Ele está sendo realmente imerso nesse problema, né? Porque só eles foram capazes de passar pelo que estão passando e viver essa experiência e vão repercutir essa experiência mais para frente. Então, essa é a organização que eu imagino que ela vai existir nos próximos anos. Né? Eu acho que... E com isso ela cria oportunidade para que ela seja muito mais inclusiva. Né? Eu vejo com muito bons olhos o que você traz, porque embora muitos ainda digam que a tendência é o hibridismo, eu acredito que a predominância será remota, não o híbrido semipresencial e semi-remoto. Eu acredito que existirá uma predominância muito grande remotamente. E já existem estudos feitos nesses 6 meses que colocam que a produtividade em muitas áreas do conhecimento foram além do que seriam feitas presencialmente. Então, até cientificamente já vem comprovando, vamos chamar assim, né? Agora, para a última fala, né, o professor Barnabé, para esse mix de que nós conversamos até agora, por gentileza. Lucilena, antes eu fiquei devendo, tenho certeza, o meu conhecimento profundo sobre a economia criativa. Eu quero aqui deixar para os nossos ouvintes, principalmente os que estão participando, 2 ícones da economia criativa. Vou citá-los, evidente que no Google facilmente encontrarão. Um deles é o canadense Richard Florida.
Ele é da Universidade de Toronto e é um dos ícones mundiais da teoria da economia criativa. E o outro é um britânico, é o John Hawkins. O John Hawkins é da Universidade de Londres e, veja só, ele é vice-reitor da Universidade de Xangai, a Shanghai School Creative, lá da China. Então, são dois grandes ícones da economia criativa, que com pouco que eu pude contribuir, fica aí essa deixa, e além, evidentemente, do brasileiro professor Luiz Alberto Machado. Eu queria, Walter, passar para você uma coisa que você está certo, o centro é o homem, os economistas hoje sabem disso. Nós tivemos o século XX todo tentando ver se o socialismo ou o capitalismo é melhor, mas os resultados do capitalismo eu posso passar para vocês rapidamente, que foram os resultados que o homem acabou sendo privilegiado, o Homo sapiens, né? Em 1820, 95% da população vivia na linha da pobreza. A linha da pobreza é aquela que menos de $1 por dia. Em 2015, há 5 anos atrás, o Banco Mundial informou que só 10% da população mundial vivia na linha da pobreza. É verdade que 10% é 2 populações americanas ainda, porque, claro, que de 1820 para 2015, houve um aumento de população. Mas, mesmo assim, é significativo também a alfabetização, que você está muito certo, sem educação você não vai a lugar nenhum. E nós tivemos e temos grandes professores do passado, do presente, né? Muitos grandes teóricos que na época dele não tinham computador, não tinham inteligência artificial, e os atuais, que também são contemporâneos e grandes pedagogos, luzeiros do ensino da educação. Então, veja só, em 1990 a 2010, de 1990 a 2010, a alfabetização do mundo passa de 25% para 84%. Isso é dado do Banco Mundial, 84%. E, resumindo, em 5 décadas, a pobreza caiu mais do que, nesses 5 décadas, 50 anos, a pobreza caiu mais do que os 500 anos, os últimos 500 anos, né? Então, eu acho que esse é o dado importante, que o capitalismo ainda é o único sistema econômico que resgata, com todos os seus defeitos, a pobreza. Quero também dizer, Lucilena, que o que o jovem precisa, e o jovem que eu digo é o jovem de 70, 80 anos também, viu, Walter? Eu incluo todo mundo como jovem. O que precisa? Saber algumas coisas do século XXI em casa, sem sair de casa. Ele tem que saber. Se ele não souber, como não soubesse datilografia no nosso tempo. Ele tem que saber o que é blockchain. Porque o blockchain, além de ser uma tecnologia, vai ser uma mudança de comportamento futuro que o homem não vai mais conseguir mentir. Blockchain, você tem que saber o que é, o conceito. Tem que saber, sem dúvida nenhuma, dominar a internet das coisas. Saber o que é inteligência artificial e que, em alguns casos, ela ultrapassou o Homo sapiens. Por exemplo, existem algumas carreiras profissionais, como o direito, que nos Estados Unidos ninguém mais procura, porque lá tem uma inteligência artificial da IBM que dá respostas melhores do que um advogado, um cientista jurídico. Nós vamos também ter importância de saber sobre o que é 5G, o que o 5G vai mudar nossas vidas. Não vai ser uma melhoria do 3G para o 4G, o 5G será outra revolução cultural. E, por fim, eu acho que o mais importante, para quem queira contribuir com a sociedade, é ter muito amor, muita dedicação para você mesmo e para todos os seres humanos. Eu acredito, né, e fiquei muito feliz em ouvir os nossos 3 convidados,
Porque o conceito mais atual, saído assim quase que do forno, vamos chamar aqui nos últimos meses, quando se fala em economia, e se você vai buscar a palavra etimologicamente, a sua origem, economia vem de oikos, casa, né? E nomos, lei ou ordem. Então seria a economia que nós buscamos nos nossos territórios, nas nossas casas, a ordem, a organização que damos a ela. Então o conceito mais saído do forno, vamos chamar assim, que essa economia é uma economia sim do compartilhamento, do conviver, do cooperar, da cocriação, ou seja, uma economia baseada na soma dos recursos intelectuais. E nós somos, se nós vamos pegar no mundo inteiro, né, 7 bilhões de seres únicos. Então, para terminar a nossa live, aprendi muito com todos. Eu gostaria que deixasse uma palavra-chave para os nossos ouvintes, que são aqueles que buscam efetivamente na Baixada Santista protagonizar, fazer a diferença. Uma palavra-chave. Pode começar pelo Luiz. Luiz fala, é palavra-chave Luiz, palavra-chave Valdo, palavra-chave Turra, ok? Venha para o século XXI. A minha é reconhecimento às diferenças e respeito aos indivíduos. Muito bom. E o Turra? A minha é inclusão. Inclusão. Uma só. Ou seja, palavras que vão além das palavras. Precisamos entender o que vai muito além. Dizem que pessoas inteligentes são aquelas capazes de ler entre letras e por detrás das letras. Agradeço aos nossos 3 brilhantes e queridos convidados por nos dar a honra de estar aqui conosco nessa noite, trazendo grandes aprendizados. Eu saí muito maior do que cheguei. Gratidão pela essa generosidade e convido ao nosso público para estar conosco todas as segundas-feiras às 19h30, para que possamos sim co-construir esse novo mundo, porque é um mundo novo. Só não existe um mundo nota 10 com cidadão nota 5. Vamos juntos nessa? Espero você nessa segunda às 19h30. Até lá, um beijo a todos. Protagonismo cidadão. Apoio Clínica Multimagem. Excelência em diagnósticos na Baixada Santista. A Clínica Multimagem é referência em diagnóstico por imagem, oferecendo equipamentos de ponta. O PET Scan é o exame realizado neste moderno equipamento, o único na Baixada. Ressonância magnética, tomografia computadorizada. Esses são alguns dos exames realizados pela Multimagem. Multimagem, Rua Júlio Conceição 296, Vila Matias, em Santos. Telefone 3202-1250.